Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá a uma disciplina nova, nossa primeira aula da disciplina Saúde Mental do curso Técnico em Enfermagem do Instituto São Miguel, a turma de Tancredo Neves. Quem está falando é a professora Eliane e vamos lá adquirir conhecimento. Então, papel e caneta na mão, aquele copo de café para quem gosta, bora lá começar. Gente, os objetivos dessa disciplina é apresentar, e interagir com o contexto histórico da psiquiatria, conhecer o conceito da doença mental, dos transtornos mentais, compreender melhor a depressão, a síndrome de Burnout, que é algo que atinge também a nossa área de atuação, falar e compreender sobre os distúrbios alimentares, o vício em álcool e drogas, compreender e desenvolver a assistência de enfermagem, o tratamento medicamentoso e conhecer a rede de assistência à saúde mental. Então, bora lá. O que é saúde mental? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é definida como um estado de bem-estar em que a pessoa consegue enfrentar as suas dificuldades normais da vida, está ciente das suas próprias habilidades da sua existência, consegue trabalhar de forma produtiva e é capaz de contribuir para a sua comunidade. O contexto da psiquiatria, o histórico da psiquiatria, inicia-se no século XV, na Europa, mais precisamente na Espanha, em Saragoça, na Itália, em Florença, em Pádua e Bérgamo. Por quê? Nesses locais é que foram iniciados os hospícios, Então, existiam vários nomes, hospícios, asilos, manicômios, hospitais psiquiátricos. No entanto, gente, naquela época, os problemas mentais, problemas psiquiátricos era algo digno de vergonha. Não era considerado uma doença, então era algo que se desejava esconder, E esses locais, eles não tinham o objetivo de tratar as pessoas. Pelo contrário, eles tinham o objetivo de esconder as pessoas. Com o passar do tempo, no século XVII, os manicômios, eles não abrigavam apenas pessoas que tinham doenças mentais. Eles tinham todos os tipos de marginais da sociedade, Pessoas que perturbavam a ordem social. Então, aí eles consideravam moradores em situações de rua, que naquela época eram chamados mendigos, desempregados, criminosos, estupradores, prostitutas, doentes crônicos, alcoólatras e pessoas sem domicílio. Então, compreendam, por exemplo, um estuprador no mesmo ambiente em que mulheres em situação de rua, sem nenhuma proteção, Criminosos que cometeram vários tipos de crime estavam ali à mercê, e outras pessoas também à mercê desses cidadãos. Por quê? Não eram consideradas pessoas da sociedade. Então, os manicômios deixaram de ser o lugar para atender pessoas com problemas mentais e passou a ser um acúmulo de todos que eram tidos como indesejáveis na sociedade. Então, era algo mais ou menos assim. Estão vendo? Um acúmulo de pessoas que não tinham para onde ir. Também não tinham controle, não tinha higiene, não tinha tratamento, não tinha um reconhecimento como cidadão. No Brasil, a história da psiquiatria vai começar com a chegada da família real, A partir da chegada da família real é que começa-se uma intervenção em relação à loucura, que ainda era chamado loucura, O atendimento não incluía atendimento médico, assim como na Europa, No entanto, era para fornecer abrigo, alimento e cuidados religiosos, porque havia aquela questão de considerar que era algo espiritual. Em 1830, a Sociedade de Medicina no Rio de Janeiro realizou um diagnóstico da situação de loucos na cidade. E o que eles chegaram à conclusão? Que era um problema de saúde mental, eles eram doentes mentais. Mas, naquela época, o que eles entenderam? Que essas pessoas precisavam de um espaço próprio para tratamento e recuperação. Aí a medicina começou a reivindicar um espaço para essas pessoas, a abertura de instituições. E o lema na época era, aos loucos, o hospício. E naquela época era algo muito à frente do tempo, era algo revolucionário. Olha só, gente. Este movimento pela criação das instituições resultou na instalação do primeiro hospital psiquiátrico no Brasil, que foi inaugurado em 1852, no segundo reinado, e o nome era Hospício de Alienados Pedro I, no Rio de Janeiro. De 1852 a 1886, várias instituições foram criadas para atender essa demanda. Mas a situação não era diferente.
Olha lá, o descaso, o despreparo, o abandono era o mesmo. Olha só. Aí, com a evolução, o passar do tempo, aconteceu a reforma psiquiátrica no Brasil. E a reforma psiquiátrica é um processo social, né? É algo complexo que envolve uma mudança tanto na assistência como no pensamento e nos pressupostos técnicos e éticos, que vai incorporar aí a cultura, a convalidação, inclusive jurídico-legal dessa nova ordem. Porque a pessoa que tem problemas de saúde mental, ela é protegida por lei hoje e os direitos dela devem ser garantidos. Tá? Na Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, dispõe sobre a proteção dos direitos da pessoa portadora de transtorno mental, tá? E redireciona o modelo da assistência de saúde mental antiga, com hospícios, manicômios, com segregação. O Brasil passou para o grupo de países com uma legislação moderna, coerente, que condiz, né, com a Organização Mundial de Saúde. Saúde não se vende, loucura não se prende, por políticas públicas antimanicomiais. Esse era o grito dos profissionais de saúde. Hoje, já não existem mais manicômios e hospícios. A internação psiquiátrica é uma forma de tratar os pacientes que apresentam algum tipo de transtorno em crise ou dependência química, que mais pra frente nós vamos aprender que é um transtorno mental. E a finalidade é tirá-los da crise para reincorporá-los à sociedade. O atendimento ambulatorial, o acompanhamento do dia a dia se dá no CAPS e as emergências em atendimento a nível hospitalar. Os princípios básicos da reforma psiquiátrica no Brasil, eles definem a reorientação do modelo assistencial, a mudança na maneira do cuidar, que é o tratar da pessoa não como um desprezado, mas sim como alguém que necessita de assistência, a mudança na maneira de olhar o território, a mudança na clínica, né, a clínica de atenção psicossocial, a clínica ampliada, a clínica de reforma, de mudança mesmo. A mudança na gestão, que é uma gestão participativa com protagonismo dos usuários. A mudança na política, em micro e macro política, né? Município, estado e governo federal. A mudança cultural, que é a representação social sobre a loucura e sobre o cuidado, que é a compreensão que nós temos hoje, que são distúrbios de saúde mental. São pessoas que necessitam de assistência, de cuidado, de medicação, de atenção. Certinho, galerinha? Não deixaremos o futuro repetir o passado. Manicômios nunca mais. Todo dia 18 de maio é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Porque saúde mental é algo essencial. Continuamos na próxima aula. Claro, dúvidas, chama lá no chat que eu estou esperando por vocês.